Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 4. Capítulo 4 de Provérbios. E nós vamos hoje direcionar o nosso ensino, a palavra de Deus, aos filhos. No entanto, todos nós vamos aprender para que a gente saiba qual é o papel a ser desempenhado por um filho no contexto da família, no contexto do lar. A leitura vai ser um pouco extensa, mas por necessidade, tá? E ao passo que a gente for fazendo a leitura, eu vou pedir que vocês marquem algumas frases ou palavras que estão nesse texto. Capítulo 4 diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois vos dou boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai. Para quem não sabe o que é essa palavra tenro, está falando de um filho em idade nova, uma criança, sabe? Alguém que já tinha entendimento, mas ainda era criança. Então ele está se lembrando aqui da sua infância. Eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e faz o quê? E vive. Aí você marca essa palavra, vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandones e ela vai fazer o quê? Te guardará. Pode marcar também, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Marca também essa palavra se é possível, se não, memoriza. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo que você possui na aquisição de entendimento. Exalta a sabedoria e ela vai fazer o quê? Te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Pode marcar todas essas palavras. Ela dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e o que vai acontecer? Vamos ler juntos? E se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Se tu andares por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Glória a Deus. Só esse texto, irmãos, é suficiente para que os filhos, para que nós, servos de Deus, entendamos a importância de instruirmos ou de sermos instruídos baseados na palavra de Deus. O tema que nós vamos meditar hoje, embora já esteja destacado lá no nosso cronograma, que nós vamos falar sobre a responsabilidade dos filhos no contexto familiar, estudando esse texto, veio ao meu coração um tema que eu quero repassar para vocês. Digo, honra e obediência, o caminho para desempenhar o papel de filho. Vamos mais uma vez, repita comigo, honra e obediência, o caminho para desempenhar o papel de filho. As duas principais palavras, ou principais bases, para que os filhos possam desempenhar os seus papéis dentro do contexto familiar, estão centradas nessas duas palavras: honra e obediência. Honra e obediência. Quando eu honro os meus pais, quando eu os obedeço, eu estou garantindo não só o bom andamento da família, como também garantindo o meu futuro como filho. E, sobretudo, nós vamos observar
que eu também estou agradando a Deus. Quando a gente pensa em honra e obediência, nós vamos observar que eles são os principais mandamentos bíblicos da parte de Deus para aqueles que desempenham o papel de filhos ou do comportamento dos filhos para com seus pais. Vamos ver na Bíblia essas palavras em curtos textos, mas que vão nos ensinar muito. Vamos começar lá pelo livro de Êxodo. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, que é muito conhecido, fala dos 10 mandamentos, mas nós vamos ler assim mesmo, só para a gente fazer um comparativo de versículos que se repetem. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 12, vamos ler todo mundo junto? Você pode me ajudar a ler? Vamos lá? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha aqui para mim rapidinho, antes da gente ler o outro versículo. Quando você pensar nessa expressão que o Senhor teu Deus te dá, lembre-se que essa promessa aqui está sendo dita a um povo que sai do Egito e recebe a promessa de habitar numa terra que faz o quê? Faz o quê? Quem lembra? Mana, leite e... é o Oziel, né? Eu me lembro que quando eu vim para o Oziel, o pastor Marquinhos disse isso, ó, você está indo para a terra que mana leite e mel, glória a Deus por isso. Então ele estava indo para uma terra prometida, e antes de chegar na terra, Deus já está dizendo, olha, se vocês, para os filhos, honrarem o pai e a mãe naquela terra, onde eu vou dar para vocês, os dias de vocês lá naquela terra, que mana leite e mel, naquela terra abençoada, haverão de se prolongar, vocês vão viver muitos dias debaixo dessa bênção. Abra sua Bíblia também em Deuteronômio, que é a repetição da lei, capítulo 5, versículo 16. Para quem não sabe, a título de curiosidade, o livro de Deuteronômio, ele vai repetir todas as leis que Deus já havia entregue ao seu povo. Capítulo 5, versículo de número 16 de Deuteronômio. Vamos ler juntos também, para a gente aprender, vamos lá? Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Viu como houve um acréscimo? Como houve uma ampliação daquilo que Deus promete? No primeiro a gente tem palavras a menos, e aqui a gente tem um sentido maior dessa promessa. Honra o teu pai, honra a tua mãe, porque quem mandou você fazer isso, quem está te ordenando, não é o pastor, não é o teu próprio pai, não é a tua própria mãe. Quem é que está mandando ele honrar o pai e a mãe? O Senhor teu Deus. Foi ele que te ordenou, então não é um pedido, é uma ordem direta do próprio Deus. E se você fizer isso, vão se prolongar os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor. Veja que no primeiro texto que nós lemos, primeiro fala de um prolongamento de dias. Agora aqui vai falar que não só os dias serão prolongados, mas as coisas que vamos fazer, aquilo que vamos praticar, as obras que vamos realizar, vão ser abençoadas por Deus, e tudo que fizermos vai bem. Não que não haverá lutas, como a gente sabe que existem lutas, mas a gente vai conseguir. E isso é no Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Efésios capítulo 6. Efésios, capítulo de número 6, que é muito conhecido, mas é bom porque você marca, aprende, repassa para outra pessoa, repassa para os filhos em casa. Efésios 6, versículo 2, diz o versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu já vi algumas pessoas pregando isso aqui, dizendo assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, e não é como promessa, é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Este aqui é o primeiro que vem associado, que vem conectado a uma promessa e a uma grande promessa. Mas o que seria honrar? O que a palavra honrar significa no Novo Testamento, aqui nesse texto? Se você quer anotar, a ideia de honra aqui no grego é fixar valor, é estimar, é dar o devido valor. Honrar
é estimar em alto respeito e demonstrar o devido valor. Então, quando eu honro meu pai, honro a minha mãe, honro as pessoas que nós vamos ver daqui a pouco como devido, eu estou dando a elas o valor que elas têm. Eu estou dizendo que eu valorizo. Então eu preciso dizer isso, eu sei que vai causar um desconforto, talvez algum filho que vai nos assistir ou que está ouvindo, mas quando eu desonro meus pais, eu estou proclamando com a minha prática que eles não têm valor nenhum para mim, que eu não estimo a eles, que eu não os respeito, que eles são sem valor para a minha vida. Agora, quando eu os honro, quando eu os respeito, quando eu dou a eles o devido valor, eu estou fazendo eles se sentirem valorizados e, sobretudo, o nome do Senhor sendo glorificado. Falei sobre honra, agora vamos falar sobre obediência. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo de número 8. Deixe a Bíblia aberta e olhe para cá. Provérbios, quando você encontrar o texto, Provérbios, capítulo 1, versículo de número 8. Abra sua Bíblia, logo depois dos Salmos, você encontra o livro de Provérbios. Você só vai entender a ideia de obediência no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, quando você entender qual é o significado da palavra obediência ou do verbo obedecer. No Antigo Testamento, obedecer tinha a ideia de dar ouvidos, de escutar alguma coisa, de ouvir algo e cumprir a partir daquilo que eu ouvir. Obedecer é quando eu ouço uma orientação, ouço um conselho, ouço uma palavra de exortação, de repreensão, e a partir daquela palavra eu obedeço no sentido de praticar aquilo que me foi aconselhado, aquilo que me foi orientado. Esse é o sentido real de obediência. Quando a gente sabe do significado, então fica mais fácil ler os textos que nós vamos ler aqui. Vamos lá? Provérbios 1:8 diz o quê? Vamos ler juntos? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Então, quando o texto diz ouve, o que está dizendo? Filho meu, obedece aquilo que teu pai vai te instruir. Obedece a instrução do seu pai. Obedece o ensinamento de sua mãe. Não viva por conta própria, mas ouça, obedeça aquilo que o seu pai e a sua mãe vão lhe ensinar. Ainda em Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Provérbios 23, para você marcar aí, versículo 22, que diz assim, ó: ouve teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Olha que coisa interessante. Dar ouvidos aos pais, dar ouvidos aos genitores, não é só quando eles ainda estão numa idade em que você diga, até aqui ele sabe como pensar, sabe como raciocinar, mas depois que estiver velho, tiver com uma idade, não sabe mais nada sobre a vida. E o texto está dizendo que a obediência, que dar ouvidos, que dar atenção aos pais, tem que ser feito até mesmo quando eles estiverem em idade avançada. A gente sabe que tem filhos, né, que depois que eles alcançam uma certa idade, se tornam o chamado de maior, porque se tornar de maior não é se tornar experiente. Se tornar de maior e ter conhecimento não é dizer que você já sabe de tudo, porque às vezes nós temos a teoria, temos a leitura, temos a informação, mas não temos a experiência na prática. E em contrapartida, nossos pais talvez não tenham leitura, não tenham terminado seus estudos, não tenham se formado. No entanto, por terem encarado a vida e muitas vezes de forma difícil, eles têm o que nós chamamos de experiência. E aí muitas vezes o jovem, o filho, a pessoa que é filho despreza a experiência do pai e da mãe. Então, o filho que quer cumprir o mandamento de Deus deve honrar os pais, ouvir os pais em obediência, até mesmo na velhice. Provérbios capítulo 30, 17. Vamos ler juntos? Vamos lá? Os olhos que zombam do pai,
ou desprezam a obediência à sua mãe, o que vai acontecer? Só vocês lendo. Vamos lá, meus irmãos. Vou dar mais uma chance para a gente ler. Vamos lá? Eu vou ler o início do versículo, vocês lêem o restante. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, o que acontece? Corvos do ribeiros arrancarão, e os filhotes da águia. Agora vamos falar de obediência no Novo Testamento. Vamos lá? Efésios capítulo 6 de Efésios. Nós lemos ainda agora o versículo 2. Agora nós vamos ler o versículo de número 1 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículo de número 1. Diz o texto: vós filhos, sede obediente aos vossos pais em quem? No Senhor. Por que devemos ser obedientes aos pais do Senhor? Porque isto é justo. Agora leia comigo Colossenses, passe mais algumas páginas, 2 ou 3 páginas. Colossenses, capítulo de número 3, 4 páginas, dependendo da Bíblia. Versículo de número 20. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Olhe para cá. Em um texto, Paulo ensina e diz que a obediência é algo que é justo. No outro texto, vem Paulo e diz que a obediência é agradável. Justo e agradável são coisas que procedem de um filho que vive em obediência. Depois de nós olharmos esses versículos, tanto no Antigo Testamento quanto nós vamos separar esses dois e mostrar qual é o valor da honra para os pais e qual é também o valor da obediência. Comigo, honra é um débito a ser pago com excelência. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Abra sua Bíblia. Romanos 13, versículo de número 7. Alguém pode se levantar e ler esse texto? Vamos lá? Romanos 11, aliás, 13, versículo de número 7. Vamos lá? Quem vai ler? Dá para alguém ler? Pode ler, Marciana. Vamos lá agora todo mundo junto. Como é que começa o texto? Pagai a cada um aquilo que lhe é devido. A quem tributo? A quem imposto? A quem temor? E a quem honra? Então a honra é um débito que eu tenho. Uma dívida. Eu devo aos meus pais. E se eu quiser pegar a carona, eu devo às pessoas de mais idade. E não só as de mais idade, mas qualquer pessoa, eu devo o respeito e a honra que é devida a cada pessoa. E lembrando que quando a gente leva essa ideia de pagar a cada um que é devido para um contexto secular, no sentido aqui de temor. Temor aqui está ligado às autoridades. Se você não teme a autoridade, se você desonra, desrespeita uma autoridade, não trata com respeito, o que vai acontecer com você? Você vai ser punido. A gente respeita quem está investido de autoridade porque tem medo da punição. Agora lembre-se, quando a gente fala de pais, é bem aqui que alguns pais não entendem o porquê que desde pequeno, desde pequenininha, a criança tem que ser corrigida. Por que ela tem que ser punida, disciplinada? Para que ela cresça com esse princípio que se houver desrespeito, se houver desonra, haverá punição. Mas às vezes de pequenininho, de criança, pratica alguma coisa, como eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês já viram, eu já vi, criança bater no rosto do pai e da mãe. E o pai e a mãe fazer maior graça, fazer maior coisa, a criança vai lá e pá! Ou beliscar, ou quebrar alguma coisa, ou jogar algo no chão. E o pai e a mãe achar maior graça. E ele pequenininho,
Que às vezes alguém diz assim, mas a mente dele ainda não pensa nada, ele é inocente, ele não sabe, ele é inocente. Depende da ótica que você tem de inocência. Uma criança sabe sim o que é certo e o que é errado, dependendo da idade dela. E justamente ela vai fazer o que é errado por causa do perigo, para ser ousada. Tanto é que às vezes tem uma criança aqui que na frente dos pais ela tem a liberdade de fazer coisas erradas. Mas ela encontra outra pessoa, um adulto, alguém que vai dizer para ela assim, não, ela fica parada e se senta. Você já viu filho que obedece outras pessoas, mas não obedece os pais? Porque tem esse princípio. Agora muita gente diz, não, eu tenho que deixar meu filho viver livre, eu tenho que deixar ele viver à vontade. Não, irmãos, claro que você precisa ensinar o seu filho a viver com prazer. No entanto, a ausência de disciplina também vai fazer com que ele não honre a sua pessoa, com que ele não respeite, com que ele não pague essa dívida de honrar aos pais. Vamos para Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6, embora o contexto aqui, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, fica antes de Mateus. Embora a denúncia aqui seja em um contexto diferente, mas olha que interessante isso aqui, diga comigo assim, diga comigo, Deus reivindicou uma honra para si, usando a honra natural dos filhos. Deus vai reivindicar algo aqui e ele vai usar um exemplo dos filhos. Olha o que diz Malaquias 1,6. O filho desonra o pai. É assim que está escrito, irmão? O que Deus está dizendo aqui? É natural. É lógico que o filho honre ao pai. O servo honra o seu. Agora olha as duas perguntas de Deus. Primeiro, se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu temor? Olha o que Deus está fazendo aqui, usando um princípio que deve ser natural, para reivindicar algo que não estava acontecendo com ele. Ora, irmãos, se os homens são capazes de desonrar a Deus como pai, imagine desonrar os próprios pais biológicos. E Deus está dizendo, olha, quando você me honra, quando você me respeita, você está fazendo algo que é natural de um filho para com seu pai. Quando você me dá o valor e me estima, você está fazendo algo que é princípio correto de vida. E Deus está aqui reivindicando, eu sou pai de vocês? É sim, Senhor. Eu sou o Senhor de vocês? É o Senhor da nossa vida. Mas então, se eu sou pai, por que vocês não me honram? Se eu sou Senhor, por que vocês não me temem? O que está errado com vocês? É preciso eu punir para vocês me honrarem e me temerem. Isso aqui só prova que o princípio da honra, além de ser bíblico, deve ser natural na vida de todo e qualquer filho. Você pode dizer amém? Agora a gente termina a honra aqui pensando no seguinte, que tudo que Deus nos ordena fazer, Ele nos estimula, Ele nos dá razões para praticar aquilo que Ele nos ordena fazer. Você lembra do texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, e Efésios, capítulo 6, versículo 2? Lembra que eu falei que aquele mandamento é o primeiro mandamento com promessa? Então quando Deus te manda honrar o seu pai, te manda honrar a sua mãe, Ele te dá uma razão para isso. E se a gente traz essa razão para o nosso tempo, para o nosso dia, é fantástico. Para aquela época havia uma terra prometida que o povo ia possuir, que o povo ia se apropriar. Deus havia prometido que os abençoaria e daria a eles uma terra próspera. E para os dias de hoje, o mesmo princípio e a mesma promessa está de pé. Quando você me vê um filho abençoado, que se emprega muito jovem, que vai conquistando as coisas, sabe de onde procede isso? Da bênção e da promessa de Deus, porque Ele honrou o pai e a mãe. E às vezes a gente olha, irmãos, essa ideia de honra, porque o mundo vai ensinar o contrário, mas essa ideia de honra, eu já encontrei filhos, irmão, que eles estão, são grandão, então na idade de 40 anos de idade, e a mãe ali, bem de idade, mas na hora que ela chama,
Na hora que ela diz, vem aqui, escuta, ele fica ali, ó. Não é porque ele tenha medo, mas é por honrar a mãe. E hoje a gente vive o contrário. Os mais novos fazem diferente. Você lembra da ideia que nós tivemos aqui, a maioria de nós, fala a maioria de nós pais, que já tem a idade de 40 anos, 35, 40 para frente. Qual foi uma prática que nos foi ensinada desde cedo, antes de nós deitarmos para dormir? Chegar até os pais e dizer, a bênção meu pai, a bênção minha mãe. Deus te abençoe meu filho. Quando o pai queria tirar a mão da cruz, dizia, Deus te dê vergonha. Outros diziam, Deus te faça feliz. Que Deus te abençoe meu filho. E essa prática está sumindo de dentro da igreja. E até mesmo nós que somos pais não estimulamos os filhos a isso. Todas as noites, quando os lá de casa vão dormir, eu digo para eles, além deles tomarem bênção para mim, eu digo para eles, não esqueçam, independente de qualquer coisa, diante de deitar, se ajoelharem e falarem com Deus. Orem, busquem a Deus. E quando a gente vai tirando essas práticas de dentro de casa, os nossos filhos também vão sendo privados da bênção de Deus por não obedecerem à honra. Deixa eu dar um conselho a todos os filhos que estão aqui. E a nós que mesmo sendo pais, ainda nos sentimos filhos espirituais daqueles que têm mais longa estrada e mais tempo de experiência que nós. Que nós venhamos nos apropriar desta promessa. Fazendo o quê? Honrando aqueles que nos geraram, quer seja aqueles que geraram biologicamente, ou aqueles que nos geraram em oração, que clamaram por nós, para que nós nascêssemos de novo, a estes também nós devemos prestar honra. E por falar em questão de gerar, de ser espiritual, a gente vai vendo o tempo passando, né? E vai observando o desrespeito que vai se tendo para com líderes, com pastores. Eu estou falando do contexto de igreja. Que pode parecer aos irmãos que eu estou reivindicando para mim, mas não é para mim, é para qualquer pessoa. Eu já tive infelicidade de ver uma irmã que se dizia, inclusive profeta, colocar o dedo no meu rosto e me desafiar no meio da rua. Que é o seguinte, irmão, deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer algo importante. Algumas pessoas estão enganadas, achando que por não verem mais consequências acontecendo, Deus está passando a mão em algumas coisas. Tome cuidado com isso. Eu fiz, não aconteceu nada, vou fazer de novo. Fulano fez, acontecer e determinar que aconteça depende de Deus. Obviamente com alguns não vai acontecer, como por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Ano passado, aquele grupo teatral de humoristas chamado Portas do Fundo, zombou do evangelho do Cristo em um nível terrível. Fizeram um Jesus homossexual, uma Maria Madalena prostituta, fizeram um negócio horrível. Eu cheguei a assistir para analisar o vídeo. Vídeo esse que sofreu muitos processos. Uma coisa demoníaca, diabólica aquilo é diabólico em alto nível. E aí nada aconteceu com esses camaradas. Aparentemente está tudo bem, eles zombaram e parece que Deus não fez nada. Só parece, irmão. Porque toda conta um dia chega. E para qualquer um que desobedecer, que zombar, que desdenhar, que fizer contrário à palavra de Deus, um dia a conta vai chegar. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. O que é não inocentar o culpado? Ele perdoa, mas não remove as consequências. Lembra de Davi quando caiu com Batseba? Quando ele disse assim, Natan, eu pequei. Natan disse assim, o Senhor já te perdoou, porém, o filho que há de nascer de ti vai morrer. E Davi ficou ali, já fez campanha de oração para o menino não morrer. Deus foi lá e matou o menino. Porque Deus já havia dito. E não só isso, Deus disse assim, tu fez o teu pecado em oculto, mas eu vou fazer vergonha contigo em público.
E Deus fez. Houve incesto dentro da casa dele, houve estupro, o próprio filho se levantou, tudo consequência do pecado que ele cometeu. E aí tem gente hoje cometendo, insultando, se levantando e achando assim que nada, estou em paz, Deus não vai fazer nada. Não vai. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. No ritmo em que nós estamos andando, não se espante com coisas que podem estar para acontecer. O vídeo do momento é de um camarada que está abrindo com a Bíblia na mão, dizendo que a Bíblia é insuficiente. Que a gente tem que atualizar a Bíblia, é o vídeo do momento. E aí tem muita gente, esse camarada entrou tão errado, ele está apanhando tanto na internet, e isso porque alguns ainda não olharam um outro vídeo dele, irmãs, onde ele diz que quando Jesus disse para a mulher samaritana que tinha uma água que jorrava, ele disse que Jesus estava falando do sêmen. Porque jorrar ali é esguichar. Vocês estão vendo o nível da coisa? Coisas espantosas acontecendo em nossos dias, e você acha que Deus, dono dessa obra, dono dessa igreja, dono dessa palavra, está assim, ó, de braço cruzado? Nunca. Ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, agindo eu, ninguém impedirá. Não tem quem escape das mãos dele. Na hora certa ele vai tratar, ele vai agir. A nossa oração é que as pessoas com quem ele vai tratar se arrependam antes que seja tarde. Eu tenho pessoas desviadas na minha família. Eu já disse aqui para os irmãos, eu passei 11 anos orando pelos meus pais. Quando eu via que eles não queriam mais Jesus, não estavam perto de se converter, sabe o que eu comecei a dizer para Deus na minha oração? Senhor, não deixa morrer no pecado. Se morrer, dá arrependimento. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, isso aqui não é uma palavra negativa do caos, até porque o que Deus está mandando pregar é a restauração da família. Mas nós precisamos preparar a nossa família em todos os aspectos. E uma das coisas pelas quais devemos orar pelos nossos filhos e familiares que não estão na igreja é por livramento da condenação eterna. Porque pior do que morrer é morrer sem salvação. Pior do que prestar contas é prestar contas sem estar bem com Deus. Passou um ano de diabo, preguei para ele, foi muito, ainda estava no Maranhão. Preguei, mas preguei demais. A gente chamava ele de irmão. E um certo dia o rival dele encontrou ele, foram 77, não foi facada. O camarada cortou ele 77 vezes de facão, que tinha só no lugar, às vezes, 3 cortes. Quando botaram ele dentro da viatura para levar para o hospital, parecia assim, algo todo desconjuntado. E ele ali dentro daquele carro, não morreu, era para ele ter morrido logo. E ele dentro daquela viatura, um outro desviado, que esse também foi tremenda história, chegou perto dele e disse, irmão, tu está falando com Jesus? Tu está pedindo perdão? E ele com os olhos todos sujos de sangue, ouvindo de longe, ele dizia na viatura, estou irmão, estou pedindo perdão. Estou pedindo a minha salvação. Estou pedindo para ir para o céu. O boletim médico diz que ele ainda ficou vivo 8 horas. Isso eu acredito. É Deus dando oportunidade de salvação. Esse mesmo que perguntou se ele estava desviado, se ele estava reconciliando, que é o Jorge, que é irmão da pessoa que me ganhou para Jesus, um amigo nosso, Jorge desviado, fumando maconha na rua, cantava todos os hinos da harpa. Ele chegava no tráfico lá, com o pessoal do tráfico, e ele ficava pregando o evangelho pessoal desviado, fumando droga e pregando. Todo mundo conhecia o Jorge como irmão. Jorge foi trabalhar em outra cidade, foi sacar um dinheiro um determinado domingo, viu um camarada, atravessou o sinal e ele subiu na moto, quando desceu, a costela dele quebrou e perfurou o baço. Ele foi às pressas para o hospital. Chegou no hospital, começou as fezes se digerir dentro dele. Ele pega um telefone, isso foi tremendo, irmão. Liga para a mãe dele e diz assim, mamãe, deixa eu lhe dizer, Jesus está vindo me buscar. Eu só quero que a senhora fique em paz, que para o inferno eu não vou. Eu já me reconciliei em cima dessa maca. Eu já falei com Jesus, mamãe. Aquilo foi tremendo, irmão.
Ela contou para nós: não, meu filho, nós estamos orando, nós estamos em campanha, Deus vai te livrar. Não, mamãe, Jesus vai me levar, mas eu vou salvo. E Jorge descansa no Senhor e está na eternidade. Mas nem todos terão essa oportunidade. Está na hora de ensinarmos honra, temor e obediência para as pessoas. Ah, pastor, estou fraco, estou desanimado, estou isso aqui. Mas não desista de servir a Deus. Mesmo sem força, mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de ler a Bíblia, continua se arrastando na presença dEle e Ele vai sustentar a tua vida. E diga isso para os seus filhos. Diga isso para outro jovem: eu sei que você pecou, sei que você errou, ninguém está mandando você pecar, mas não sai da igreja. Não desiste do evangelho. Fica lá, porque é lá o lugar da proteção. Gente, salvação é mais sério do que aquilo que a gente imagina. Vamos terminar com a obediência? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. E enquanto você procura 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas. Oh, glória, a presença de Deus é real nessa casa, irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu estou crendo tanto no que Deus está fazendo nas famílias, irmãos. Eu estou crendo tanto que a nossa casa está sendo alcançada, irmãos. Eu estou crendo tanto que haverá rebuliço na tua família. Efeito da palavra. 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Só essa parte para a gente entender o princípio. Vamos lá? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Para bem aí. Obviamente que o contexto aqui é outro. É uma desobediência a Deus. No entanto, o que é que eu aprendo com esse texto? Que obediência está acima dos mais altos sacrifícios. Não adianta eu fazer um sacrifício tremendo se eu não sou obediente. Traz esse princípio para os pais. Não vai mudar nada, não adianta. Você pode levar o presente que quiser para sua mãe, o dinheiro que quiser para o seu pai, mas a primeira coisa que ele vai querer de você é: meu filho, obedeça a minha voz. Obedeça a palavra que eu estou te ensinando. Eu já disse para vários filhos e repito constantemente: você quer seu pai feliz? Quer sua mãe bem? Não é dinheiro, não é sucesso material. Quer seus pais bem? Esteja na igreja, sirva a Deus. Agora quer ver o pai ruim? Mesmo com luta, quer ver a mãe sofrendo? Quer ver ela muitas vezes triste pelo canto? Sai da igreja. Começa a relaxar com as coisas de Deus. Começa a ficar distante de Deus e a mãe ficou. Eu me lembro da minha mãe, nem crente era. Quando ela me via fraquejando com as coisas de Deus, desanimando, irmãos, minha mãe ficava tão preocupada, tão tensa. Ela chegava para mim e dizia: você não vai estar pensando em sair da igreja não, né? Nem crente era. Você não está pensando em parar de ir não, né? Continua, vai lá. Porque ela sabe a obra que Deus fez. E outros sabem qual é o perigo que está lá fora esperando muitos filhos. Quantas madrugadas sem dormir direito, hein, irmão? Quantos pais têm essa infelicidade de ficar ali até altas horas, esperando amanhecer, para o filho chegar da balada, da festa, para ele abrir a porta. E às vezes os outros familiares, os outros irmãos não entendem isso. Ah, ele sai, apronta aí, e aí ainda fica esperando, ainda não dorme, ainda faz isso, ainda ajuda ele, ainda dá comida, ainda lava a roupa, ainda... Não entende. O nome disso é zelo de pai e mãe.
É alguém que está dizendo: eu preciso lutar por esse filho, até que ele volte para a casa de Deus. Deixa eu te dar uma palavra profética: continua lutando, vai valer a pena, não é hora de desistir, pode estar mais perto do que você pensa. E você, filho que me ouve, nem sonhe, nem passe pela sua cabeça sair da igreja. Nem passe pela sua mente dizendo: vou abandonar a fé. Não faça isso. Ouça Deus falando aqui essa noite: obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. Porque o versículo 23 diz que a rebelião ou a desobediência é como feitiçaria, e a obstinação como idolatria. Está na hora da gente buscar o princípio da obediência. Vamos continuar? 2 de Timóteo, capítulo 3, estou terminando, irmão, 3 minutinhos eu termino. Versículos 1 em diante. Antes de ler, diga-se comigo: a desobediência tende a ser um mal espiritual para essa geração. Preste atenção no que está aí, irmãos. Isso aqui foi escrito há muitos anos atrás, mas é mais atual. Aí o cara ainda quer atualizar a Bíblia, né? 2 de Timóteo, capítulo 3. Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Porque nesses tempos haverá o quê? Vamos lá. Só isso aqui, irmão, dá estudo de meses. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores. Agora olha aí, ó. Desobediente a pais e mães. Engraçado que podia colocar só o plural, né? Desobediente aos pais. Mas é taxativo, é específico. Serão desobedientes ao pai e serão desobedientes à mãe. Qual é a ideia aqui? Primeiro vamos atentar para o seguinte: que quando Paulo está escrevendo isso aqui, lembre que as cartas paulinas são para a igreja, são para crentes. Então esses tempos trabalhosos, profeticamente apontam para um tempo de apostasia, de corrupção, de pessoas que mesmo tendo a Bíblia, optarão por outro caminho, mesmo conhecendo o Evangelho. E nisso eles vão se corromper a tal ponto que se tornarão desobedientes, inclusive ao pai e à mãe. O pai vai lá com todo esforço tentar, e ele não vai ouvir. Aí o pai disse: vai lá você para ver se ele te atende. Vai a mãe e ele não vai ouvir. É um mal que se manifestará, ou melhor, corrigindo, está manifesto nos nossos dias. E eu pergunto: será que esse mal não vai ter consequências? Vai, irmãos. Elas podem não ter chegado ainda, mas elas vão acontecer. O que Deus está fazendo com alguns filhos é dando oportunidade para eles acordarem, dando tempo para eles despertarem. E vou dizer uma coisa aqui bem forte, vai ficar gravado. Você que está me assistindo, está me ouvindo, fale para outras pessoas. Tem muito filho que só ainda não está pagando alto preço porque o pai está orando. Se a mãe e o pai não tivessem insistido nos pés de Jesus, a coisa para ele estava era feia. Vamos lá, irmão, Bíblia. O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? E por que aqueles que estão pecando não morreram ainda? Por que ainda não foi acometido de algo? Não que seja um desejo nosso, mas por que a Bíblia ainda não se cumpriu para essas pessoas? Sabe por quê, irmão? Vamos dar graças a Deus pelas nossas orações em favor das nossas famílias. E aqui eu vou dizer um negócio que vai ser meio doído, mas eu preciso dizer. E a gente ainda reclama. Deus não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Já faz tempo que eu estou orando e ele não volta. Deus não está fazendo nada. Não está fazendo. Diga comigo para você refletir, diga comigo. Poderia estar pior. Você entende o que é isso?
poderia estar muito pior. Então, antes de eu murmurar e dizer que Deus não está fazendo nada, eu me ajoelho e digo: eu te agradeço porque poderia estar pior, Senhor. Eu te agradeço porque não chegou no nível incontrolável. Eu te agradeço porque ainda está dormindo em casa. Eu te agradeço porque ainda me ouve um pouco. Eu te agradeço porque o Senhor já livrou da morte. Eu te agradeço porque não está preso. Eu te agradeço porque ainda está se arrastando. Eu te agradeço porque ainda tem vida. E o diabo fica louco. Por quê? Porque para o diabo já era para ter pago o preço. Mas como tem mãe e tem pai de joelho, a mão de Deus está estendida. E o diabo não vai fazer nada. Eu vou repetir para você adorar. O diabo não vai fazer nada. Eu fico triste que hoje, irmão, a igreja tem muita gente cheia de conhecimento, né? Cheia de sabedoria, e deixou para trás os testemunhos, né? Eu me sustentei em muitos testemunhos e testemunhos reais. Um deles era de um jovem desviado, afastado, e um dia ele saiu, louco para beber em tudo quanto é lugar. E saiu vairado. Aí quando ele chegou num bar, disse assim: me dá uma bebida aí. O dono do bar disse: para você não. Você está afastado, você é crente. Aqui eu não vou te dar bebida. Foi para outro lugar: me dá uma bebida aí. O dono do bar: para lá, aqui não, que você não bebe não. Vai, você está desviado, você é crente. Aqui não. Aí o outro: não, me dá bebida. Aqui você não vai beber. Aí ele saiu andando, chutando as coisas, olhou para o céu e disse assim: Senhor, sai do meu pé. E uma voz bradou do céu: como sairei de teu pé se a tua mãe não sai dos meus? Eu estou te guardando. Continua, mulher. Continua, mulher. Continua, homem. Vai dar certo. Vai. Ô, irmão, eu estou agradecendo a Deus essa noite pelas nossas orações. São pequenas, são fracas, são poucas, mas Deus está agindo. Nós já vamos terminar, mas Deus está agindo. E eu vou dizer, irmãos, vou falar o que Deus está me falando aqui. Às vezes teu filho está saindo com pessoas, tua filha está andando com pessoas que estão arquitetando planos e quer envolver ele. Aí quando quer envolver, que conta para ele o que é, o Espírito Santo vai lá. Opa, até aí não, fica aí. Não entra não. É da caio, cheira amarrar. Você crê que Deus está falando comigo, irmão? Aqui tem filho que foi convidado para entrar numa furada que ia dar cadeia feia se não desse morte. Mas a mão de Deus foi lá, andacova xébria, e disse assim: nesse aqui não, vai você sozinho. E para você saber que é Deus que está falando, haverá provas disso. Haverá provas de que Deus livrou os teus. Vamos terminar? Eu não vou mais abrir o texto, que é o de Provérbios 4, de 1 a 15. Mas se você ler o texto em sua casa, a obediência trará suas consequências. Diadema de glória, ou seja, será coroado. Te darão vidas, te acrescentarão anos, endireitarão as tuas veredas. Tu não vai tropeçar, tu não vai cair, a tua tenda vai ser ampla. Ou seja, quando eu obedeço, eu sou cercado de bênçãos. Quando eu honro e obedeço os meus pais, eu cumpro o meu papel. Irmãos, eu conheço, e agora termino para a gente orar, gente, filho, que até desviado é abençoado até o tutano por Deus. Mas por quê? Porque mesmo desviado ele não larga os princípios. Eu posso não estar indo na igreja, eu posso não estar lá com mamãe, mas o que ela falar aqui eu vou ouvir. Aqui eu não levanto a mão para os meus pais. Aqui eu obedeço minha mãe e meu pai. Aí Deus: pois é, você não está lá, mas eu te abençoo por causa da honra.
por causa da obediência. Conheço gente, irmão, que só está debaixo da bênção. Porque mesmo afastado guardou o temor e disse: eu não estou lá, eu não estou lendo Bíblia, eu não estou orando, mas eu conheço o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, eu sei o que eles estão dizendo. Fique de pé comigo em nome do Senhor dos Exércitos. Quem sente a presença de Deus aqui essa noite? Teu filho está sendo alcançado, tua filha está sendo alcançada, Deus está abençoando a tua casa. Irmão, escuta o que eu vou dizer para os irmãos adorando. Eu estou crendo que até o domingo depois da ceia vai ter tanto filho voltando para a igreja. Jesus é para ele. A Maciara cantou aqui, ó. É tudo dele, é para ele, é por ele, a glória dele, é ele que vai fazer. Nós aqui, pastor Max, a liderança, os obreiros, a igreja está apenas obedecendo o que ele orientou. E quando a gente obedece o que ele orienta, tem resultado. Vamos crer em resultado na nossa casa. Vamos crer, baixe a sua cabeça, vamos crer em resultado na nossa família. Aos filhos que estão presentes, peça a Deus para honrar mais os seus pais. Pastor, e se meus pais não estão bem com Deus, não estão andando pelo caminho, peça a Deus para ter sabedoria e conversar com eles. E pedir que eles acordem e mudem. Pastor Max, eu fiz algo contra o meu pai e a minha mãe. Pastor Max, eu não tenho mais meus pais presentes. Eu vivo uma vida sofrida. Mesmo assim, guarde o princípio da honra. Porque guardando os princípios de Deus, a bênção dele chegará sobre a tua casa. Alguém que ouviu essa palavra essa noite e sente que precisa receber uma oração para te guardar, para guardar a tua casa, os teus filhos, a tua família, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, representando os teus, representando a tua casa, e dizendo: Deus, obrigado porque poderia estar pior. Obrigado porque o Senhor está fazendo um milagre. Obrigado porque o Senhor não deixou o diabo tocar nele, tocar nela. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Eu estou vendo mães aqui chorando. Eu estou vendo pais aqui gritando na alma e dizendo: obrigado, Deus. Agradece. Pai, nós te louvamos por esta noite tão memorável e maravilhosa. Aqui estão famílias representando suas casas, Pai. A batalha é muito grande porque a gente quer ver a nossa família na tua presença. O diabo tem usado pessoas para tirar nossos filhos da tua casa, para influenciar a mente deles e até causar desonra dentro dos lares. Mas nós estamos aqui, Pai, quebrantados e obedientes ao Senhor, na orientação do teu Espírito. Olha para cada pai aqui chorando, cada mãe te buscando. Meu Deus, aonde esses filhos e filhas estiverem agora, vai na mente deles, vai dentro do coração dela, do coração dele, e brada, Senhor, e brada, e fala mais alto. Meu Deus, ouve as intercessões. Pai, nós temos 8 dias de desafio de oração. Domingo nós queremos ver essa casa cheia de desviados, mas não só desviados, mas desviados voltando para a tua presença. Pai, nós sabemos que tu és Deus. Tu pode ainda hoje surpreender o teu filho, ainda hoje surpreender a tua filha. Quando ela chegar em casa, quando ele chegar em casa, que ela receba um abraço, que ele receba um abraço, e o filho vai dizer: mãe, pai,
Eu sei que eu estou meio desconcertado, mas eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Não só os filhos, Senhor, mas maridos afastados, familiares que estão na bebida, pessoas da família que estão na droga. Nós abençoamos estas famílias com livramento, com paz, com reconciliação, em nome de Jesus. E os que creem, digam assim: Senhor, eu creio que as coisas vão melhorar, porque Tu és Deus. Senhor, quem acredita, abre a boca e glorifica a Deus. Volte para o seu lugar, adorando e exaltando o nome de Jesus.